Olá, bom dia, e eu sou a Naná e cá estou eu para mais um episódio do podcast de tricô, crochê e costura em português. Hoje é dia 25 de outubro e nós estamos quase a chegar ao final do mês de outubro, o que significa que o nosso desafio do mês de outono está quase a terminar. E eu tenho uma novidade sobre o Knit Along, sobre o tricotar juntas. É que eu, entretanto, fui contactada pela Paula, que é a pessoa por trás da retrosaria Serafina, que eu já conhecia do tempo em que ela era a pessoa por detrás da Massagem de Amor. E a Paula foi uma querida e quando soube do desafio, contactou-me para oferecer um dos prémios. Portanto, eu já tinha decidido que os prémios iriam ser esquemas pagos, 3 esquemas, estão no thread do grupo. É um esquema pago da Clarice Gomes, a linha e meia, outro da Filipa Carneiro e outro da Fabi. Perdão. Portanto, a Paula enviou-me entretanto o prémio e estou super chateada porque eu sou péssima a cumprir os meus próprios desafios e então o meu projeto das meias de outono está super atrasado e eu quase garantidamente não vou conseguir cumprir o objetivo, que é terminar um par de meias durante o mês de outubro. Mas, e estou um bocado chateada porque não vou poder ser elegível para ganhar este prémio. Mas pronto, também, não faz mal, eu sou organizadora, eu depois, não é por aí. Mas queria mostrar-vos, portanto, a Paula começou, além da loja online que ela tem de tecidos e que é espetacular. Eu comprei imensos tecidos no tempo da Massagem de Amor, mas depois não sei porquê, perdi um bocadinho o rastro à Paula e só recentemente é que descobri que ela tinha mudado de marca e também fiquei a saber que ela tinha passado a tingir fios e então o prémio é esta meada de fio para meias. Portanto, eu vou tentar mostrar-vos, ver se consigo focar. Serafina, não consegue, não dá. Aqui talvez assim. Pronto. É um bocadinho difícil de focar. Portanto, a Serafina é um fio 100% Corriedale Wool Non-Superwash, tingido naturalmente pela Paula, e esta é a cor Mauve. Portanto, eu acho o fio... Eu gosto imenso destes tons pastel e vocês sabem que eu tenho imensas coisas rosa e gosto imenso do rosa. Portanto, esta cor é mesmo dentro daquilo que eu... é mesmo a minha praça, como se costuma dizer. Portanto, este é um dos prémios que eu vou sortear além dos 3 esquemas. Já há uma série de pessoas que terminaram pares de meias. Há meias lindíssimas a desfilar. Eu já comecei a fazer a listagem toda das pessoas porque há pessoas que colocaram os seus projetos concluídos no thread do grupo do Ravelry, mas também há pessoas que colocaram no Instagram com a hashtag Mãos de Vera, Meias de Outono Cal. Portanto, eu estou a fazer a listagem toda de todas as pessoas que terminaram projetos, tanto numa plataforma como na outra, porque obviamente são elegíveis para ganhar os prémios deste Knit Along. Estou a adorar os fios e os esquemas, as conjugações. Desculpa lá, estou a fazer barulho com isto. Os fios e as conjugações que estão a surgir tanto no Instagram como no Ravelry e só tenho pena, como vos digo, só tenho pena de realmente eu sou incorrigível nestas coisas. Lanço um desafio e depois sou a primeira a esbarrar
e a não cumprir com o desafio que eu própria lancei. E nesse sentido, vou mostrar-vos então o meu progresso nas minhas meias de outono. Eu realmente, este esquema é super fácil de seguir. Numa situação normal eu já teria este projeto ou concluído ou quase em conclusão. Portanto, são as minhas meias Miss Lemon Socks, que são da Heidi Allender. Portanto, só para vos mostrar. Portanto, são estas. É super fácil de decorar o esquema. Funciona com uma repetição de 4 malhas. E pronto, no tempo em que eu dediquei efetivamente às meias, isto correu num instantinho. Portanto, como podem ver, eu normalmente as minhas meias eu tricoto-as com agulhas de 2,5 mm e em 64 malhas. Este esquema está escrito só, única e exclusivamente, para 60 malhas. O que numa situação normal eu evitaria, porque quase certeza que iriam ficar-me apertadas no pé. Mas o que é facto é que, como este esquema é rendado e tem uma espécie de... é um canelado rendado, ou seja, ela tem alguma elasticidade, alguma largura, daí eu não me ter importado muito com o facto de serem só 60 malhas. Portanto, neste momento estou sensivelmente a meio aqui do heel flap, esta badana do calcanhar. A única coisa que não me está a agradar neste projeto, infelizmente, é o fio. Isto é um fio do Aldi, um fio para meias, o Lampa Piugas. Portanto, eu tenho dois novelos deste. E eu tenho que dizer que eu gosto bastante de tricotar com fio do Aldi, com este fio para meias, mas este, por alguma razão, não sei se tem a ver com o tingimento, se não faço ideia, com o tratamento que levou, é muito áspero, não é nada, digamos que não me está a proporcionar uma... É assim, eu vou ficar com umas meias giríssimas, certamente, e possivelmente, se calhar, até depois de lavar esta sensação desaparece. Mas não tem sido uma experiência muito prazerosa em termos de tricô. Portanto, parece que tem muito... consegue-se ver, parece que tem muito este halo, em inglês diz halo, quase como se fosse aqueles fios mais felpudos, mohair, esse tipo de coisa. E realmente confesso que a única razão pela qual eu não tenho estas meias mais avançadas não é de todo esta questão da experiência de tricotar, tem muito a ver com o facto de eu estar... tenho estado quase dedicada exclusivamente ao test knit da camisola da Filipa. Estou atrasada e tenho tricotado bastante na camisola, mas realmente, ou seja, o facto de ter um test knit e estar-me a dedicar em exclusivo a esse test knit faz-me canalizar mais energias e mais tempo para a camisola que estou a testar, e depois o facto de realmente não ser assim uma experiência tão agradável quanto isso para tricotar estas meias também não ajuda, confesso. Eu tenho tricotado nelas quando preciso de ir assim a algum lado, que vou de carro e que preciso de um projeto mais pequeno para tricotar. Quando vou de carro, quando não sou eu a conduzir, obviamente. Seria um bocadinho estranho eu conduzir e tricotar ao mesmo tempo. Mas pronto, essa é uma das razões, as razões pelas quais estas meias não estão, obviamente,
bem encaminhadas para estarem concluídas e não vão estar concluídas até ao dia 31 de outubro, portanto é aquilo que eu digo, eu sou completamente incorrigível nestas coisas de lançar desafios e depois sou a primeira a falhar no propósito da coisa. Mas pronto, eu hei de exterminar, não sei quando, mas sim, hei de exterminar. E para além disso, porque já tenho não sei quantos pares de meias pensados para tricotar depois destas. Portanto, como eu vos estava a dizer, eu tenho estado quase em dedicação exclusiva ao test knit da Filipa, da camisola Sul, que eu vos vou mostrar já de seguida. Também tenho feito algum progresso, não muito grande, no test knit da camisola da Fabi, mas como tenho um prazo um bocadinho mais alargado para terminar essa, e essa provavelmente vou conseguir cumprir assim que termino da Filipa. Portanto, tenho feito alguns pequenos avanços noutros projetos que não só única e exclusivamente da Filipa. Portanto, deixa-me só aqui. Portanto, neste momento, isto é assim um bocadinho. Ai, estou-me a saltar peças. Tenho que tirar isto para fora, porque senão não vou conseguir mostrar-vos. Portanto, uma das coisas que eu tive que fazer no último episódio que eu gravei, a Paula da Dyed by Alphinit assistiu ao episódio e depois fez uma chamada de atenção, uma coisa que eu realmente não tinha, nem me tinha lembrado, é que o facto disto ser tingido à mão, as meadas terão ligeiras variações em termos do tingimento e que seria conveniente, para não haver assim grandes manchas de uma determinada cor, porque pronto, isto tem, como podem ver, perdão, tem as tonalidades, várias tonalidades de cor de vinho, tem um bocadinho de roxo de vez em quando, portanto eu corri ao risco de ficar com manchas um bocado estranhas, que depois eu poderia não gostar do resultado final. Curiosamente, até ao ponto em que eu estava a tricotar só com o mesmo novelo, não estava e continuo satisfeitíssima com o resultado de tricotar este fio Sul. É absolutamente maravilhoso, o fio da Paula. Tem sido muito agradável de tricotar, mas o que é facto é que realmente chamaram a atenção para a importância de alternar os novelos, para que, digamos que a transição das cores fosse mais suave, e foi isso que fiz. Portanto, neste momento já gastei uma meada, tenho ainda esta e este, portanto. E estou neste momento, estou a mostrar-vos isto um bocadinho pernas para o ar, não é? Porque, portanto, eu agora estou a fazer as costas, comecei ontem, passei ontem para as costas, portanto, deixem ver se eu consigo mostrar-vos. Isto é a parte da frente, vai ficar assim com um decote enorme, e como vos disse, isto é uma camisola muito mais para o largajão, mas pronto, eu estou felicíssima com o resultado final disto. Este ponto é super fácil de decorar, é também uma conjugação de repetição de 4 malhas, 4 pontos, e acho que realmente foi uma combinação mesmo muito feliz. O esquema da camisola com o fio, e esta é uma coisa que eu me tenho vindo a perceber claramente, é que realmente é muito importante a combinação que nós fazemos exatamente entre o fio e o modelo que vamos tricotar esse fio, porque vai contribuir para um resultado mais bonito, ou não tão bonito, ou não tão satisfatório como poderíamos pensar.
Eu tenho tricotado nesta camisola quase em exclusivo, como vos disse. Curiosamente, o facto de o meu filho mais velho, por causa de todas as questões relacionadas com a Covid, todas as medidas de prevenção e tudo mais, a escola onde ele anda acabou por decidir, como forma de prevenção, criar turnos da manhã, turnos da tarde, e isso implicou que ele, que habitualmente entrava às 8h30 ou 8h45, passasse a entrar logo às 8 da manhã. E o que é facto é que depois o meu filho mais novo, a escola do meu filho mais novo só abre às 8h30. Portanto, significa que eu tenho que deixar o meu filho mais velho 10 para as 8 à porta da escola dele, e depois tenho ali sensivelmente 35 minutos de espera, que é literalmente de espera. O meu filho mais novo, coitado, não acha muita piada, não é? Estar ali de seca à porta da escola. Mas o que é facto é que eu tenho aproveitado esses 30 minutos exatamente para tricotar, e tem sido muito benéfico para mim, não só porque em termos de resultados de tricô e de avanço nos meus projetos, mas principalmente porque dá-me uma certa calma, dá-me uma certa tranquilidade que contribui para uma melhoria significativa do meu dia de trabalho. Isto quando não chego ao trabalho e não tenho alguém que me faz disparar os índices de stress. Mas pronto, normal, mas tem sido a realidade é que realmente aqueles 30 minutos que eu tenho de direito a tricô logo pela manhã têm tido uma influência muito positiva no desenrolar do meu dia em termos profissionais. E depois aproveito à noite para ver as minhas séries e tricotar mais um pouco. E então, digamos que numa situação normal eu se calhar não teria tanto este avanço todo. Eu queria obviamente estar muito mais avançada neste projeto, mas é o que consegui fazer até agora. Vou concluí-lo até ao final deste mês, garantidamente. E até agora, em termos de aquilo que é as instruções que a Filipa escreveu, são perfeitamente claras, não tive grandes dificuldades numa ou outra designação, porque eu estou habituada a seguir esquemas em inglês e agora neste caso estou a testar o modelo escrito em português, então há algumas abreviaturas que eu tenho que perguntar só para me certificar que estou a ler bem, porque mas sinto-me assim um bocadinho burra, porque lá está, estou tão formatada para instruções em inglês, para o knit e para o purl e para este tipo de nomenclatura, que depois quando tenho que seguir as instruções em português sinto uma certa não é dificuldade, não será também insegurança, mas tenho algumas dúvidas. E pronto, portanto, este é um outro projeto. Este tem sido aquele que me tem ocupado quase exclusivamente. Depois, eu vou só pousar isto aqui para este lado, depois já arrumo tudo no fim. Depois ainda trabalhei também um bocadinho nas minhas outras meias, nas minhas Blueberry Waffle Socks. Eu da última vez tinha estas meias numas circulares. Eu na altura disse que eram de 9 cm, eram de 9 inches. São 23 cm. Mas pronto, aquilo eu não me estava a adaptar. E é assim, não coloquei de todo de parte vir a utilizá-las. Digamos é que neste momento, como tenho tinha uma certa vontade de terminar este par de meias, porque já o tenho nas agulhas, e como tenho também as Miss Lemon Socks do desafio das meias de outono, achei que não fazia sentido ter 2 pares de meias nas agulhas ao mesmo tempo. E então tive aí
uma noite em que, epá, não, eu vou tirar isto, decidi tirar das circulares, passei-as então para as minhas habituais 2,5 mm com cabo de 80 e passei a tricotar com o meu método habitual em Magic Loop. E avancei, na altura creio que estava aqui sensivelmente aqui nesta barra azul, no início da barra azul escura, fiz mais este bocadito. Portanto também não avancei muito, porque lá está, como vos disse, tenho estado em dedicação exclusiva, quase exclusiva à camisola sul da Filipa. Portanto, depois, quando terminar a camisola da Filipa, não sei ainda quando é que vou terminar isto, porque lá está, quando terminar a camisola da Filipa tenho a da Fabi para terminar. Portanto, são test knits que eu tenho que cumprir os prazos, não é? Obviamente. E portanto estes são projetos de iniciativa própria que têm que ficar um bocadinho em stand-by. Portanto, neste aqui avancei este bocadito. Depois, na camisola da Fabi também ainda fiz algum progresso. Já terminei, estou quase a terminar o primeiro novelo. Portanto, é a camisola argila que eu estou a testar para a Fabi e estou a usar fio da retrosaria rosa pomar pegolhal na cor número 3. Portanto, este fio é um fio muito difícil de vos mostrar as tonalidades corretas, porque ele tem uma série de nuances em termos de cor, mas eu gosto imenso deste fio. É um fio rústico, fio muito rústico para se trabalhar, mas a minha experiência dos fios rústicos da rosa pomar é que depois de lavados eles tornam-se super macios e, portanto, não estou preocupada que vai ficar a picar ou outra coisa qualquer. Portanto, isto é o que eu tenho, a parte da frente, que é a parte dos tijolos. Eu costumo dizer que quando trabalho na camisola da Fabi estou a assentar tijolo, que é uma piada, tendo em conta que eu trabalhei sensivelmente 8 anos em obra, na construção civil, portanto, e não foi a assentar tijolo seguramente, mas eu adoro a textura disto, eu acho fantástica. Acho que lá está, mais uma vez, a combinação entre o fio e a receita e o modelo que estamos a fazer tem uma influência tremenda, e realmente fica muito melhor definido. Eu só consigo, aqui conseguem ver bem os tijolos. Eu, se me vos mostrar de frente, vocês não vão conseguir ver. Já passei a carreira dos aumentos e depois, não sei porquê, desorientei-me aqui, estava a ver não sei o que na televisão e perdi-me completamente e ageneirei, depois tive que desmanchar um bocadinho e, como não marquei onde é que tinha feito o aumento, à boa maneira de Natércia, não é? À boa maneira de Naná, não sei propriamente onde é que está o aumento. Eu hei de encontrá-lo. Depois, quando desmanchei e voltei a pôr as malhas todas na agulha, e que lá está o facto de ser um fio rústico, foi super fácil de voltar a pôr as malhas. As malhas estavam todas em espera, não vieram por ali abaixo. Depois, quando fui fazer a contagem das carreiras, já não batia certo com aquilo que eu tinha no conta-voltas. Portanto, é possível que haja aqui alguma disparidade, não sei bem, alguma disparidade daquilo que eu estava a fazer e daquilo que é a realidade. Portanto, não sei se isto faz sentido, mas pronto. É o que tenho, em termos de progresso da camisola da Fabi. Quando terminar a sul, vou pegar nesta de cabo a rabo e vou fazer uma coisa que, por acaso, houve duas das minhas companheiras de teste que fizeram e que realmente foi uma excelente ideia, porque realmente assim a coisa progride um bocadinho mais rapidamente, ou pelo menos dá essa sensação. Uma delas, e essa eu vou seguir, é tricotar as duas mangas em simultâneo. Assim não há... Se eu me enganar numa,
provavelmente engano na outra e ficam exatamente iguais. Depois a outra, eu acho que até foi, já não lembro quem é que foi que fez isso, que obviamente a parte da frente e a parte das costas são tricotadas em separado, porque isto é tricotado em peças e depois são costuradas, são cozidas uma à outra, mas ela decidiu fazer na mesma, portanto ela montou as malhas para a frente, depois com outro novelo montou no mesmo par de agulhas as malhas para trás, e realmente quer dizer, as duas partes, a parte da frente e a parte das costas, crescem exatamente ao mesmo ritmo. E lá está, também, se houver a geneira de um lado, haverá a geneira do outro. Portanto, mas fica uniforme, não é? Portanto, mas eu esse já não vou fazer, obviamente não vou montar agora as malhas das costas para depois seguir em simultâneo com a parte da frente. Portanto, vou continuar, vou terminar a parte da frente, depois provavelmente vou tricotar logo as mangas, que é para não deixar o rabicho, e depois então farei as costas. Pronto, portanto esses são os meus planos para a camisola da Fabi. Portanto, onde é que está? Tal como as instruções que a Filipa escreveu, as da Fabi também são bastante claras, são muito, muito detalhadas. Portanto, uma pessoa que seja iniciante ou coisa do género não terá grandes problemas em seguir as instruções e pronto. Portanto, isto também, lá está, é também o ponto é super fácil de decorar, porque também lá está, também são repetições de 4 pontos e de 4 carreiras, portanto também é um projeto muito viciante e que avança, ou seja, não é preciso estarmos sempre a seguir o esquema, e é fácil de nós avançarmos memorizando, obviamente, aquilo que estamos a fazer. E por último, aquele em que eu também avancei, porque obviamente tinha-me comprometido e comprometi-me com a Alexandra por causa da camisola da Olivia. E o facto de em meados de outubro ter começado de repente, houve ali uns dias de bastante frio, especialmente logo na manhã e mais para o final do dia, deu-me um bocadinho aquela coisa de pobrezinha da Olivia vai ter frio. Dê-me só um segundo. Como eu estava a dizer, deu-me um bocadinho de pena, porque eu pensei assim, ai meu Deus, a cadela é super friorenta e vai precisar da camisola dela em breve, não é? Pronto, e então, e como também o projeto está numa fase um bocadinho, eu não preciso de estar-me a preocupar muito com aquilo que estou a fazer, é sempre seguido, é sempre o mesmo ponto. Aproveitei e tirei uns 2 serões, perdão, e para dar um avanço, ainda me falta, pelos meus cálculos, aí uns 14 cm para terminar, e depois obviamente fazer aqui o canulado para as entradas para as patas. Portanto, neste momento a camisola está assim, está a ficar grande, mas também lá está, estamos a falar de um animal de grande porte. Eu tive que portanto, eu fiz os aumentos todos, depois tricotei uma parte mais ou menos com o mesmo número de malhas, e depois comecei a fazer as reduções quando a parte do peito começa a estreitar mais para o lado da barriga. Tive que começar a fazer assim em riscas. Porquê? Porque achei que não fazia muito sentido eu estar a chatear a Alexandra e a pedir mais fio desta cor, quando eu tenho este novelo ainda deste tom, este branco, uma espécie de um branco sujo, um branco acinzentado, tem assim umas tonalidades cinzento, quando eu tenho este ainda e creio que mais 2 novelos. Portanto, a solução que eu arranjei foi, o problema agora é que deste verde
só tenho isto. Portanto, vamos fazer figas que eu realmente não morra na praia e não tenha que terminar isto assim de uma forma um bocadinho estranha. Mas pronto, eu falei com a Alexandra, ela diz que adora, que não se chateia nada e pronto. Depois comecei aqui a fazer as riscas. Se consigo mostrar-vos. Aqui tentei disfarçar, aqui tenho um erro, mas isto é na parte de baixo da barriga. Mas usei um método que é o Jogless. E depois ponho aqui o nome. Que é uma forma de disfarçar, porque lá está, estou a tricotar em riscas e isto não é tricotado é tricotado em espiral. Portanto, o que significava que iria haver sempre aqui um desencontro em termos do alinhamento das riscas. Era sempre como se elas estivessem ligeiramente desfasadas. E então há um método para disfarçar exatamente isso e essa transição não ser tão semelhante. Aqui parece mais porque parece que está aqui a fazer a escada onde eu faço a união do fio quando mudo de cor. Depois penso que isto com a lavagem fique mais disfarçado e também não há problema porque isto vai ficar na parte de baixo, virada para o chão, na parte de baixo na barriga da Olivia. Portanto, neste momento já só me falta 14 cm para terminar. Serão mais umas, sei lá, 20 voltas, talvez, se tanto. E depois o canelado, vamos rezar que eu ainda tenha fio suficiente para o canelado também, para ficar o canelado igual aqui a este. Vamos ver como é que corre. E pronto, portanto, estes têm sido os projetos em que eu tenho estado a trabalhar. Já escrevi o esquema todo para depois publicar. E pronto, e têm sido estas as minhas aventuras no mundo do tricô. Aquilo que eu tenho andado a fazer, portanto tenho andado bastante ocupada, como podem ver. E pronto, depois, passando para a costura, de crochê não fiz nada, porque realmente há mesmo muito tempo que não faço nada em crochê, o que é uma pena. Tenho andado a pensar, porque tenho uma série de fios que seriam interessantes para fazer uma manta, e depois logo vou pensar nisso com mais atenção, quando tiver estes projetos mais orientados, concluídos, quando tiver menos projetos em mãos. Também ando um bocadinho, quando eu terminar tanto a camisola da Filipa como a camisola da Fabi, tenho andado a pensar no que é que vou começar, porque apesar de ainda ter 2 projetos em curso, 2 projetos grandes, um de um casaco e um de uma camisola, aliás, o casaco e a camisola são ambos esquemas da Giorgio Locatelli. Também tenho o meu top que estou a desenhar, mas queria começar um projeto novo e tenho andado a tentar decidir o que é que vou começar. Portanto, como estão a ver, é a loucura em termos de planeamentos de tricô. Mas pronto, passando então à costura, era uma coisa que eu também tinha posto um bocadinho de lado, mas entretanto, já creio que foi desde o início do verão, ou que foi numa conversa, porque as boas ideias nascem sempre assim de troca de ideias e conversas entre amigas, e realmente numa conversa com a Ana Carolina do blog No Mundo de Tatas, estávamos a falar da falta que sentíamos de ter assim um dia só para costurar, ou termos assim umas boas horas, um bom par de horas para nos dedicarmos exclusivamente à costura. E então, como eu ia ter uma semana de férias na minha semana do meu aniversário, antecipadamente, portanto, nós falámos isto, creio que foi, já não me lembro se foi em julho ou agosto, foi assim uma coisa do género. E então decidimos combinar um dia só de costura, para nós as duas, ela no Porto e eu cá embaixo no Algarve,
E então agendámos a coisa, obviamente eu ia ter férias, a Ana Carolina também teve que ter férias, porque obviamente nós temos uma vida profissional a tempo inteiro, e então foi no passado dia 12 de outubro, e foi espetacular. Eu só tenho pena de... Eu acho que é uma experiência que eu vou querer repetir. Eu não gravei rigorosamente nada. Desse dia nós tivemos as duas em contacto através do Messenger, da câmara do Messenger, e foi muito bom estar a costurar e a conversar. Apesar de estarmos geograficamente distantes, foi mesmo muito, muito agradável, foi muito bom. Passou a correr, foi assim uma coisa... nós fizemos depois ali uma pausa para o almoço, obviamente, mas começámos aí por volta das 10 da manhã e de repente a Ana diz-me assim: como é que já é meio-dia? E eu, o quê? Parecia que tínhamos começado, havia para aí, sei lá, meia hora ou nem isso. Foi muito interessante. Eu tinha uma série de coisas preparadas, tinha imensos planos. A Ana fez uma lista e foi muito organizada. Eu também sou uma pessoa de listas, eu adoro listas para tudo e mais alguma coisa, mas naquele dia decidi deixar-me ficar um bocadinho em roda livre, para decidir no momento. Preparei uma série de coisas para ter disponíveis para, se quisesse, poder escolher à minha vontade, e fiquei um bocadinho em roda livre para decidir naquele momento aquilo que estava a fazer. Curiosamente, comecei por uma coisa que eu não tinha propriamente planeado, mas uma grande amiga minha de infância, que também é a minha advogada, tinha e tem um vestido de ganga, uma ganga muito fina, e que tem uma barra rendada, pregada na barra da bainha, junto à bainha. E a renda é giríssima. Eu depois vou pôr aqui uma imagem, vou pôr aqui a imagem dessa renda, de como ficou o resultado final. E então um dia ela manda-me uma mensagem a dizer, com uma fotografia, não é? A dizer: encalhei no puxador da minha cômoda e ouvi assim... E então ela ficou completamente triste, porque literalmente ela tinha rasgado a barra rendada do vestido. E realmente o vestido é super giro e a barra rendada é que lhe dá uma graça toda. E ela só me dizia: diz-me que isto tem conserto. E eu, não sei, posso tentar fazer aí alguma coisa para disfarçar isso, mas não te prometo nada. E então pronto, eu comecei exatamente por aí, com muito cuidado. Portanto, foi costura à mão, que não é propriamente, digamos que não é a minha área onde eu seja mais experiente, mas com muito jeitinho consegui. Portanto, a fotografia que eu vos vou mostrar é de como ficou o resultado final. Eu não sei se tem ainda a fotografia que ela me mandou com o estrago, mas se eu tiver, depois eu ponho para verem a diferença. Portanto, eu comecei logo por aí. Depois eu tinha talhado o saiote e continua aqui para ser costurado, que é uma coisa tão simples e que eu poderia ter feito e ficava logo com isto resolvido, mas não, eu decidi que não ia começar por aí. E acabei por... Também eu vou-vos mostrar o que é que eu tinha preparado e depois efetivamente aquilo que acabei por fazer. Portanto, eu perdi algum tempo, obviamente, com toda a calma e com toda a paciência, a tentar corrigir aquela desgraça que foi aquele rasgão na barra rendada. Depois eu tinha impresso os moldes do modelo da Megan Nielsen, que é as Acacia Panties, portanto são cuecas. Eu já fiz um sutiã para mim e decidi que queria experimentar fazer cuecas também para mim.
porque é uma coisa que eu normalmente tenho sempre dificuldade em comprar, nunca acerto com os tamanhos, e depois a qualidade daquilo que há à venda deixa um bocadinho a desejar. E esta é a parte do reforço entre pernas, portanto aquela era o molde da parte da frente, e este é o molde da parte de trás. Eu não sei porque, eu segui o plano das medidas, e indicava que o meu tamanho era um XL, portanto, mas eu não sei porque. Eu espero que isto depois fique um bocadinho mais reduzido, mas eu acho isto enorme, acho isto gigantesco. Portanto, tenho aqui as peças talhadas, aqui estão as duas peças dos reforços. Eu tinha esta malha, ela não tem muita elasticidade, mas tem alguma. Mas como realmente eu acho que isto é assim um bocadinho para o gigantesco, portanto, eu essencialmente, como esta malha não tem muita elasticidade, e como era um resto que eu ainda tinha cá de uma tentativa que eu fiz de fazer um sutiã e que correu mal também, porque na altura ainda não tinha feito o workshop com a Susana do Suco by Susana, mas tinha este resto. E então, essencialmente, isto é para testar, para ver se eu gosto do modelo, se me assenta bem, e depois, se isto correr bem, eu, entretanto, depois vou adquirir malha como deve de ser. Não é que esta não seja, obviamente. Esta comprei, foi um resto de um retalho que eu comprei numa loja de tecidos no Paga Pouco aqui em Portimão. Portanto, se isto correr bem, se eu gostar deste modelo, depois a ideia é, obviamente, replicar este modelo várias vezes e deixar de ter o problema de comprar, de ter que ir à loja comprar roupa interior. E porque também tenho restos de renda e tenho um kit que comprei à Suco by Susana para um sutiã, e que me deve sobrar uns pedaços de renda que dá para enfeitar, dá para fazer as conjugações que eu quiser. Portanto, essencialmente eu tive nessa manhã, tinha preparado já os moldes, então estive a fazer o corte, a talhar o tecido, e a ideia era exatamente costurá-las, mas depois acabei por decidir não o fazer, porque estava super curiosa para costurar o meu Smashing Smock, que é de um livro que eu tenho, que é One Yard Wonders, acho eu, ou uma coisa assim do género. Não, é o Seems to Me 24 New Reasons to Love Sewing. Portanto, é um livro que tem uma série de projetos, desde coisas para casa, costura criativa, clutches, aventais, esse tipo de coisas também, pronto. E eu já tinha talhado isto, e essencialmente ele agora está assim. Portanto, eu uni aqui esta parte, costurei esta parte aqui do peitilho com as duas partes que compõem as costas. Portanto, aqui são as costas, e depois uni com a parte de baixo, com aquele tecido que eu adoro das azeitonas. Aqui tive que fazer porque eu não tinha já tecido suficiente, e então só tinha, se fizesse cortado ao meio, então fiz aqui a costura e alinhei aqui com isto. Depois fiz as costuras laterais, né? E fui experimentar para ver se me assentava bem em termos de tamanho e como é que me assentava e tudo mais. E então, conclusões a que cheguei. Portanto, eu vou precisar de fazer aqui algures uma pinça, por causa de assentar-me bem, porque fica assim aqui um grande bolso. A minha preocupação era esta abertura, se não iria ser muito grande, e depois ficava aqui muito em baixo. Não fica. Por acaso fica perfeito, porque depois ainda tenho que fazer também a costura e tudo mais. Mas a conclusão a que eu cheguei foi o seguinte. Primeiro, no modelo não tinha, no pattern, não tinha as vistas interiores para costurar aqui, para depois fazer o acabamento tanto do decote como aqui das cavas das mangas.
E em conversa, obviamente, isto às vezes, lá está, estar a costurar com alguém que também tem alguma experiência disto, como é o caso da Ana, e ela tem um bocado mais experiência do que eu, porque já fez um curso de modelagem, que era uma coisa que eu adorarei fazer, eu hei de fazer. Lá está, nós acabámos por na troca de conversas e a partir pedra, ela só me dizia, segue o molde, e eu li ao molde e parecia que estava a ler chinês, porque curiosamente as instruções são muito... eu sou uma pessoa fluente em inglês, bastante fluente até, e nunca tive dificuldades em ler textos técnicos ou de uma linguagem mais técnica ou específica de um determinado assunto, mas curiosamente já li N livros e moldes de costura e consigo perceber perfeitamente. E no caso deste eu estava a ler e aquilo eu não estava a conseguir compreender, porque acho que está num inglês muito rebuscado, muito intrincado, muito pouco simplista, e cheguei ali a um determinado ponto em que aquilo estava a complicar o sistema mais do que propriamente a ajudar, e então eu literalmente decidi pôr aquilo de parte e seguir o meu instinto, e então foi essencialmente isso que fiz. Pensei que iria fazer as vistas, mas depois, entretanto, em conversa com a Ana, ela disse, mas se calhar resolves o problema e pões-lhe um viés, e é isso exatamente que vou fazer. Mas depois, lá está, quando vesti a peça, cheguei a uma conclusão muito simples. Este decote aqui fica-me aqui a bater aqui, fica muito em cima, fica muito, muito, muito apertado, e eu não gosto dessa sensação. Eu gosto de ter um decote um bocadinho mais folgado. Por exemplo, como tenho aqui, não gosto de um decote até cá abaixo, né? A não ser que tenha alguma coisa por baixo a tapar-me, porque isso um bocadinho não me falta prateleira, não é? Mas não gostei, achei a sensação muito sufocante. E fiquei um bocadinho desmoralizada. E de repente tive assim aquele clique. E eu decidi vestir isto ao contrário. E adorei esta sensação de ter uma espécie de um falso decote, uma falsa abertura. E então eu ainda vou ter que desmanchar isto. Porquê? Porque vou obviamente colocar na mesma o viés, aqui para as cavas também, e já escolhi a cor do viés e tudo, mas eu vou desmanchar isto porquê? Porque eu vou ter que tirar eu decidi que, uma vez que tenho estas azeitonas em preto, eu achei que iria ficar super giro ter isto pespontado em linha preta e não em linha branca. Porque, aliás, eu aqui não deveria ter costurado isto em linha branca, eu devia ter costurado numa linha do tom do tecido, não é? Que era para não ser tão óbvio. Mas como, entretanto, decidi que realmente vou pespontar isto tudo em preto, eu vou ter que desmanchar isto, obviamente, vou ter que refazer isto tudo e para pespontar em preto. E, obviamente, depois vou ter que procurar um tutorial para ver qual é o melhor modelo de pinça para o objetivo que eu pretendo. Mas eu posso-vos dizer que, se eu for utilizar isto assim, eu vou ficar com uma peça que eu adoro. Isto assenta-me que nem uma luva, tirando obviamente aqui esta parte em que realmente faz um bolso um bocadinho grande. Lá está, as cavas não são muito grandes e quando eu fechar com a pinça elas vão ficar mais justas, mais apundadas. E pronto, eu vou ficar com uma peça super gira para vestir no próximo verão. Portanto, este foi um projeto que, lá está, fiz um bocadinho no improviso, mas que realmente segui um pouco o meu instinto e a coisa correu melhor do que estar propriamente a seguir o que estava no esquema, porque realmente não era inteiramente claro. Depois a outra coisa que eu estava super curiosa de fazer e ver como é que iria sair, portanto isto também ainda não está feito, ainda não está costurado, está só digamos que alinhavado com alfinetes,
Eu ainda nem sequer fiz o corte aqui para tirar o excesso do tecido, andei aqui um bocadinho a testar, e depois decidi fazer, não sei se conseguem ver, eu vou fazer-lhe um macho aqui à frente, e então foi isso que eu andei a testar. E curiosamente tenho um outro par de uma outra saia que tem exatamente este modelo. Ela é toda em ganga, mas que eu pude confirmar alturas, larguras, porque eu cortei, eu tinha uma peça de 1 metro e o primeiro corte que fiz enganei-me. A altura que eu cortei foi muito, muito pequena, cortei, acho que foi só 20 cm, e depois aquilo ia-me ficar a meio da perna, e não era esse o que eu pretendia que ela me ficasse a bater ali em cima do joelho. Portanto, este aqui já só me falta mesmo fazer aqui o corte para tirar o excesso e depois, obviamente, costurar. Não tive assim propriamente ainda muito mais tempo depois disso, apesar de ter tido aquela semana de férias, mas também tive outras questões pessoais para resolver e não tive propriamente a oportunidade, mas quero ver se em breve tirei 1 horinha ou 2 para avançar com este projeto, porque ainda estou a tempo de utilizar, apesar de ser um tecido em algodão, com umas colãs a coisa resolve-se. Por último, aquilo que tenho para vos dizer, que isto já vai longo, como é o meu apanágio, não são propriamente aquisições. Eu acho que vou ter que mudar o nome desta rúbrica, não é uma rúbrica de aquisições, é sim uma rúbrica de incremento de inventário, por assim dizer. A minha amiga Ana Carolina, e a minha amiga Maria João decidiram fazer uma surpresa, aqui umas peripécias com essa surpresa, mas foi uma surpresa super agradável e vai ser uma daquelas coisas daquelas peripécias, como que nós temos várias até, mas que realmente foi muito engraçada, e a gente vai se rir desta situação durante muito tempo. Mas pronto, elas decidiram, como eu fazia anos, foram umas queridas, e juntaram-se para me oferecer uma prenda de aniversário. E eu não podia estar mais satisfeita com a prenda de aniversário que elas escolheram para mim, inclusivamente mandaram-me uma mensagem. Aquilo era suposto ser uma surpresa, depois a coisa acabou por ter ali um pequeno revés. E então o que elas me ofereceram foram estes 2 novelos maravilhosos. Eu adoro estas cores. Acho que a combinação de Mondi, da retrosaria, e que eu vou utilizar para fazer meias. Já sei qual é o modelo que vou utilizar e tudo, porque eu acho que combina super bem. E estou mesmo... Fiquei deliciada. São cores de outono. E acho que a conjugação é espetacular e vai ficar um par de meias brutal, com aquele modelo que eu tenho em mente. E pronto. E estou super satisfeita. Muito obrigada, minhas queridas. Vocês são... Quem tem amigas assim tem tudo. E pronto, cá está o meu incremento. A partir de agora já não vou chamar aquisições, são incrementos de inventário. E pronto, e acho que por hoje é tudo. Não tenho assim mais nada para vos dizer. Resta-me desejar-vos um resto de bom fim de semana e bons tricôs. Obrigada por estarem desse lado. Obrigada pela participação no Tricotar Juntas das Meias. E despeço-me. Até à próxima. Um grande beijinho.